a gente falou sobre a função logarítmica e eu tinha explicado para vocês que a gente encerrou a parte de funções. E na aula de hoje tem uma matéria com conteúdo assim, bem mais prático, bem mais fácil para a grande maioria de vocês, que também não é para tirar a importância disso, né? A gente vai precisar falar sobre porcentagem e sobre juros. Show de bola? Lembrando, galera, esse conteúdo ele é bem simples, porém ele cai com muita frequência no concurso de vocês, seja no caso da UERJ, seja no caso do Enem. Vamos tratar do início. Tamires, graças a Deus não aguentava mais função, verdade. Mas vamos lá, desde o início, galera, vamos partir então para iniciar o que é porcentagem, óbvio, vamos lembrar, e vamos avançar a partir daí para poder ver quais são os exemplos, como que pode surgir isso em uma questão e tudo mais. Então vamos lá, no caso da porcentagem, acompanhe pelo slide, por favor. Bom, a ideia de porcentagem é representar as partes de um total de 100 partes. Por isso que a gente lê aquele símbolo, aquele percente, como porcento, beleza? Então vocês sabem muito bem que porcentagem, né, a gente simboliza ele com o nosso símbolo de percente. Show de bola? Agora, toda a razão que tem como consequente o número 100 é considerada uma razão centesimal. Lembrando, a gente já estudou razão e proporção. E quando a gente falou sobre razão específico, eu expliquei que existia o antecedente e o consequente. O antecedente é o numerador da fração, o consequente é o denominador da fração. Então, nesse caso, se você observar que o consequente é 100, é porque a gente está falando de uma porcentagem. E aí, exemplo, eu tenho aí 18 sobre 100, que nós podemos falar como 0,18 ou também como 18%, usando o simbolismo. O nosso outro exemplo, eu tenho aí 213 sobre 100, que simboliza 2,13, que são 213%. Porém, antes da gente avançar, preste atenção em uma coisa. A gente tem que tomar cuidado para não confundir a porcentagem mesmo com o caso de probabilidade, por exemplo, que a gente usa isso lá. Por que eu estou falando isso? A gente tem que lembrar que a porcentagem ela pode ser de 0% até 100%, 200% e assim por diante. A gente não precisa ser de 0 até 100%. Show de bola? Por que eu estou falando isso? Para não confundir com probabilidade. Porque lá na probabilidade a gente tem essa restrição. A gente precisa ser do 0 a 100%. Não existe, por exemplo, 200% de chance de acontecer alguma coisa. Não existe isso, é só de 0 a 100. Agora, no caso da porcentagem, isso pode acontecer naturalmente. Porém, vamos lá praticar uma coisinha que é bem prática e geralmente a galera acaba caindo na pegadinha. Primeiro, se eu tiver 100 reais, suponha, não fala do slide ainda. Se eu tiver 100 reais e eu dobrei o meu dinheiro, beleza? Dobrei o meu dinheiro. Pergunto para vocês, qual é o lucro que eu tive? E qual é o lucro que eu tive? Eu coloquei 100, eu retirei 200. Qual foi o lucro que eu tive, galera? Fala para mim, você, galera do chat aí, por favor. Vamos lá. E aí, gente, travou para vocês? Tá, minha lista repete. Tá, eu tinha 100 reais, suponho que coloquei no banco lá 100 reais depositado, retirei 200. Coloquei 100, retirei 200. O que aconteceu com o meu dinheiro? Qual foi a quantidade de percentual de aumento? E aí? Ninguém se manifesta, todo mundo está travado agora. Bom, a Ana Júlia falou que são 100%. Tá, a Ana Luísa também falou que é 100%. Beleza, então vamos continuar com a mesma ideia. Agora eu coloquei 100 e eu não vou retirar 200, agora eu vou retirar 300%. Se eu colocar 100 e retirar 300%, qual a quantidade de juros que eu tenho percentualmente? E agora, como que vai ser a nossa resposta? Coloquei 100 e retirei 300. Ana Júlia falou 200%. Bom, o que eu preciso de vocês é realmente tomar cuidado com isso. Por quê? No caso, se eu colocar 100 e retirar 200, lucro de 100%. Se eu colocar 100 e retirar 300, lucro de 200%. Se eu colocar 100 e retirar 400, 300% de lucro. Ou seja, cuidado para não confundir
se são R$300, 300%. Não é assim que funciona. A gente sempre tem que perceber qual é o capital inicial para isso. Lembrando que capital é dinheiro na matemática. No próximo slide a gente vai ver isso. Então, vamos avançar o slide aqui que a gente vai poder conversar um pouquinho melhor. Bom, podemos dizer também que ao calcularmos a porcentagem em relação ao valor dado, estamos representando uma proporção, no qual um dos denominadores é igual a 100 e desse modo, no exemplo dado, dizemos que o 150 representa em 500 o mesmo que 300 representa em 100. Mostra o exemplo para mim no slide, a gente vai ver isso. Observa aí, eu tenho 150 está para 500, assim como 300 está para 100. Ou seja, galera, é uma proporção. Tudo isso a gente já estudou em aulas anteriores. Avançando, a gente vai falar um pouquinho além disso. Observação. Há 3 modos da gente representar uma porcentagem. Ela pode ser em forma percentual, ela pode ser em forma fracionária ou em forma decimal. Vamos olhar o nosso exemplo. Vocês podem acompanhar, eu tenho na minha tabela 30%, que pode ser representado na forma fracionária 30 por 100, ou pode ser representado em forma decimal como 0,3. Por que é importante vocês lembrarem disso na hora da prova? Primeiro que a gente não tem padrão para esse tipo de questão lá na hora. Pode ser que a questão cite a porcentagem com simbolismo. Pode ser que ela use fração, ou em último caso, ela utiliza como forma decimal. E aí eu tenho o primeiro exemplo, 30%. No caso do 8%, ele pode ser representado como 8 sobre 100, ou ele pode ser em forma decimal 0,08. Cuidado para não confundir o 0,08 com o 0,8. 0,8 é 80%, 0,08 é 8%. Beleza? E o nosso último caso, 1,6%. Bom, atenção porque nesse caso eu tenho a porcentagem como um número decimal. Então, 1,6% é 1,6 sobre 100. Fazendo essa divisão vai dar 0,016. Então, atenção para a conversão e para a transformação fracionária decimal. Show de bola? Lembrando que qualquer dúvida que tu tiver no caminho já pode ir falando, embora esse tema aí é relativamente fácil para vocês. Continuando, aumento sucessivo, galera, o que significa isso? Sabe quando, um exemplo, tu deixou de pagar teu cartão de crédito, você recebe a tua fatura e você não pagou. A gente sabe que a cada minuto, aí, a cada dia, a cada mês, a cada ano, essa sua dívida ela vai crescer. Beleza? No caso do cartão de crédito é um pouco mais complexo do que isso, porque envolve juros compostos. Mas, se você pensar como uma forma mais simplificada, o que seria um aumento sucessivo? Seriam aumentos que são fixos. A cada nova rodada, vamos pensar assim, eu vou acrescentar o mesmo valor, tá? Mas cuidado, não precisa ser necessariamente o mesmo valor, como eu acabei de falar. Pode ser que, exemplo, eu coloquei o dinheiro, ele rendeu 10%, aí depois do tempo rendeu 30%, e aí rendeu 50% depois. Ou seja, eu tenho aumento em cima de aumento. Vamos lá ao nosso caso. A título de exemplo, vamos imaginar o preço de uma mercadoria a P reais. Então, eu não defini o preço. Falei que o preço é P. Qual será o novo preço após o aumento de 10%? Nesse caso, a gente vai ter 10% do P, que é o preço. E se você lembrar, 10% é a mesma coisa que 0,1. Ou seja, calcular 10% seria multiplicar por 0,1. Show de bola? Portanto, o novo preço vai ser o quê? O preço inicial mais o acréscimo de 10%. O preço inicial é o P e o acréscimo vai ser 0,1P. Somando isso, vai dar 1,1P. Ou seja, o preço vai ser 1,1 multiplicado pelo, no caso, 1,1 multiplicado pelo preço. Show de bola? Continuando, observe que o preço após o aumento também pode ser obtido simplesmente multiplicando o preço anterior por 1,1. Foi o que a gente acabou de falar. Esse artifício ele é muito útil para a gente solucionar problemas que envolvem aumentos sucessivos. Vamos ver um exemplo de como funciona. Vamos lá, no próximo slide. Olha para o nosso exemplo. Um vendedor resolveu promover 2 reajustes sucessivos de 5% no preço de uma mercadoria.
Isso equivale a um aumento de quantos por cento? Calma aí, produção, não está apertando não, pera aí. Vamos conversar rapidinho sobre isso. Primeiro, galera, aconteceram dois aumentos aqui. Show? Teve um aumento de 5% e depois teve outro aumento de 5%. Pergunto para vocês, na opinião de vocês, ainda sem ver cálculo e sem raciocinar, qual seria o reajuste total, o aumento total? Lembrando que eu tive dois reajustes de 5%. E aí, na opinião de vocês? A Ana Júlia falou que são 10%. O Davi falou que são 10% também. Bom, então vamos lá. A galera tá caindo na pegadinha que eu acabei de falar. Preste atenção, galera. Se eu tiver um aumento de 5% e em seguida tiver outro aumento de 5%, eu não posso, em hipótese alguma, somar 5% mais 5%. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu tenho 5% inicialmente, depois eu vou calcular 5% do 5% anterior. Ou seja, é como se fosse 5% de 5%. É confuso. Vamos ver na prática, para você entender como que vai ser com cálculo, que é mais fácil. Avançando no cálculo, a Ana Júlia está com interrogação, não entendeu nada. Vai lá. Exemplo aí, a mesma coisa. Aperta aí, por favor. Bom, vamos considerar o P como o preço da mercadoria, igualzinho a gente fez antes. A cada aumento de 5%, a gente multiplica por 1,05, não é isso? Lembrando que 5% é 0,05. Show? Temos, então, avançando o slide, a gente vai ver isso. Eu tenho, então, 1,05 multiplicado por 1,05 vezes o P. Show? E isso, se você multiplicar 1,05 vezes 1,05, vai dar 1,1025P. De onde você tirou 1,05? Bom, lembra o seguinte, eu vou ter um reajuste de 5%, não é isso? E aí, vamos lá. Eu tenho o preço inicial como P. Lembrando que é 1P. Show? Mas eu vou ter um aumento, vou somar 0,5%. Ops. Correto? Então eu vou ter que somar isso daqui em cima do preço. E aí vai ficar 1 mais 0,05 vai dar o meu 1,05P, que é literalmente o que eu estou usando ali. Tá? É uma forma rápida, na verdade, e muita gente tem confusão para fazer esse tipo de cálculo. Vocês são muito ainda de ver o clássico de porcentagem, que é, por exemplo, calcule 20% de 640. Você, quando fala porcentagem, a maioria de vocês só pensa nisso. E calma, gente, tem isso? Tem, mas não é só isso, tem coisa além. Lembrando, vamos lá, para ajudar a galera que mesmo assim não lembra como que faz isso. Vamos lá, 20% de 640. Vamos traduzir isso daqui. 20% é 20 sobre 100. Tá. Preposição de, lá do português, vira multiplicação para a gente. Então, 20% de 640. Bom, a Tamires falou, eu faço regra de 3. É o método mais preguiçoso, Tamires. É justo? Achou o resultado? Acho, mas está burlando o sistema. Vai lá, continuando aí. O que a gente pode fazer para facilitar esse cálculo? Vamos cortar 0, vamos cortar 0 também. Ficou o quê? 2 vezes 64. 2 vezes 64 vai dar 128. Ou seja, 20% de 640 são 120. Show de bola? Então, atenção, fiquem espertos para esse tipo de coisa que pode surgir no meio da sua questão. Lembrando, voltando para a nossa questão. Bom, na nossa questão, eu tive que calcular 5% em cima de 5%. É como se... Travou tudo, a Ana Júlia falou. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Produção, tem que acrescentar um aluno que está pedindo para entrar na sala. A Larissa falou que a internet é do aluno, então vamos prosseguir. Tá, continuando aqui. No caso dessa questão, é como se, vamos traduzir para a linguagem que vocês gostam, é como se eu tivesse que calcular 5% de 5% do preço. Entendeu? Traduzindo isso daqui, ficaria como? 0,05 multiplicado por 0,05
vezes o P. Lembrando que como eu estou acrescentando, eu não vou fazer 0,5, eu vou colocar 1,05, como eu demonstrei antes. Por isso que ficou essa coisa bem estranha aqui. 1,05 vezes 1,05 vezes P. Quando a gente multiplicar, galera, vai dar esse resultado estranho aí. Vai dar 1,1025P. E o que eu faço depois? Eu subtraio o preço inicial disso. Então eu tenho que tirar. Vai ficar como? 1,1025P menos o P, ou seja, menos 1. Isso vai dar o nosso resultado, que vai dar 0,1025. Atenção, galera, eu sei que tem muita gente que não gosta de fazer assim. Eu tenho plena convicção, inclusive eu não gosto de fazer assim. Mas é necessário em algum momento você utilizar disso para resolver alguma questão. Tamires falou, eu pensei nisso. De início eu sabia que era 10%, mas não sabia como formar. Tá. Resultado então, galera, se eu tiver um aumento de 5% e outro aumento de 5%, isso no final não vão dar 10%, vão dar 10,25%. Show de bola? No próximo slide a gente vai falar de outra coisa. Se nós temos aumento sucessivo, nós também temos o desconto sucessivo. A ideia é praticamente a mesma, só vai mudar o quê? Agora eu não vou acrescentar valor em cima do capital, eu vou remover, eu vou subtrair o valor em cima disso. Bom, de maneira análoga a utilizada nos casos do aumento sucessivo, vamos imaginar que o preço agora, o preço P da mercadoria, ela sofreu um desconto de 30%. Qual será o preço após esse desconto? Vamos ver no slide que a gente vai ver. Cadê? Bom, temos que agora eu tenho 30% do P, do preço. Lembrando que 30% é 0,3. Ou seja, eu vou ter um desconto de 0,3P. E aí, o que eu faço? Se eu vou ter desconto, galera, lembra, desconto eu tenho que subtrair, beleza? Eu vou subtrair o preço. Então, eu tenho o preço inicial, que é o P, menos o desconto. E o desconto, nesse caso, é um desconto de 0,3P. E aí, lembrando que aqui tem um escondido na frente, né? E aí eu faço 1 menos 0,3, que vai dar 0,7P. Beleza? Estou ficando confuso, porque eu estou olhando para a tela, estou olhando para a projeção, está tudo ao contrário para mim, estou ficando confuso aqui. Mas relaxa, vamos lá, continuando. Avançando. Cadê? Vamos para o nosso exemplo. Mais um exemplo parecido. Vamos ver se vocês vão entender e vão cair na pegadinha de novo. Bom, a pergunta aqui é o seguinte. Um eletrodoméstico teve preço reduzido em 15%. Tendo atraído poucos compradores, o comerciante resolveu dar um novo desconto, dessa vez de 10%. Em relação ao preço original, qual foi o desconto total dado pelo comerciante? Então vamos lá, mais uma vez, agora vocês vão me responder. Se eu der um desconto de 15% e em sequência dar outro desconto de 10%, qual é o desconto no final das contas? E aí, galera, qual é a opinião de vocês agora? Vamos ver se vocês já pegaram maldade, já entenderam isso, ou vamos ver então, já para não afirmar qual é o valor, me respondam qual não é a nossa resposta. A Tamires falou que tem que ser 0,015 vezes 0,1. Correto, Tamires. Você tem que multiplicar as duas porcentagens. É literalmente isso. Bom, o que vocês não devem fazer? Vocês não podem somar porcentagem, igual a gente fez na questão anterior. Eu não posso falar, se eu tive uma redução de 15% e uma redução de 10%, então no final vão ser um desconto de 25%, que inclusive tem a alternativa, que é a letra B, mas não pode fazer assim. A gente tem que calcular 15% de 10%. Aí a gente vai ver no cálculo, avançando no slide, que vai acontecer isso. Vamos lá. Sendo P, acompanha pelo slide para acelerar o processo, vamos lá. Sendo P o preço da mercadoria, quando a gente reduzir 15%, eu vou ter que fazer o quê? O preço inicial é 100%, o preço completo é 100%. Se eu tirar 15%, vai dar 85%, correto? 85% é a mesma coisa que 0,85P. Show! Depois eu tive uma outra redução de 10%. E essa outra redução de 10% vai ser em cima do resultado anterior. E o resultado anterior foi 0,85P.
E aí eu calculo o que, galera? Se eu vou reduzir 10%, lembra, o preço inicial é 100%, tirei 10%, vai virar 90%. Então eu multiplico por 0,9 o preço inicial, o valor inicial. E aí vai dar 0,765p. Depois o que eu faço? Eu pego o preço inicial menos o preço final. E isso aí vai dar 23,5%. Porém, galera, vamos lá aos fatos. Como eu falei, não existe uma única forma, uma forma exclusiva de achar resultado para isso. Como bem já citaram até no chat, tem gente que prefere usar a regra de 3. Não posso recriminar quem usa a regra de 3. Porque na prática, você quer chegar no teu resultado o mais rápido possível. E nem sempre esse método ele é uma coisa eficaz e rápida, né? Então, em muitos dos casos, vocês vão acabar ignorando esse método. Vocês vão partir para a regra de 3 ou algum outro similar, tá? Inclusive, se vocês tiverem uma outra ideia de como resolver essa própria questão, vocês podem até falar no chat, como a Tamires mesmo já sinalizou para a gente uma outra forma de calcular. Beleza? Avançando no slide. Lucro. Bom, o que é lucro para começar? Lembrando, galera, porcentagem é uma matéria inicial para em seguida a gente poder estudar matemática financeira, que é uma matéria extremamente importante. Mas vamos lembrar os conceitos, coisas que a gente precisa lembrar para poder se dar bem nessa matéria. Algumas coisinhas de nomes, de definições mesmo. Primeiro, capital. Já tinha falado, capital significa dinheiro. Beleza. Outra coisa, montante. Pergunta para vocês, o que é um montante? Um montante de dinheiro. De uma forma simples. Falem para mim, o que é um montante de dinheiro? Vamos lá. Resposta. Eu quero uma forma simples que vocês conseguem me explicar. O que é um montante? A quantidade de dinheiro que a pessoa tem. A Ana Júlia falou isso. Certo? Vamos te dar nota 8, de 0 a 10. Porque faltou alguns detalhezinhos. Mas, basicamente, o que é um montante? Seria a soma do capital de alguma pessoa ou de alguma empresa. A soma de todo o capital que a pessoa tem é o montante. Show de bola? Basicamente, o que a Ana Júlia e o que a Tamires acrescentou falando que é o acúmulo. É literalmente isso. Você vai juntando todo o dinheiro que tu tiver, você vai juntar o teu montante. Você vai catar tuas moedas lá no cofrinho. Juntei minhas moedas todas. Esse vai ser o seu montante. Show? Vamos lá. Avançando no slide. Lucro. Como que a gente vai descobrir qual é o lucro que você teve? Coisas que nós precisamos lembrar. Preço de venda e preço de custo. Beleza? Vamos pensar o seguinte. Se você vai vender picolé na praia, vamos pensar assim, tu vai vender picolé na praia no verão. Se você comprar cada picolé por 10 centavos, vamos pensar com 10 centavos, se você comprar por 10 centavos lá no atacado, na hora que você for vender o seu produto lá na praia, você não é nem retardado de vender o picolé por 10 centavos também. Porque se você comprou por 10 centavos e vendeu por 10 centavos, você não teve lucro nenhum, você só se desgastou, correto? Ou seja, quando nós quisermos saber qual é o lucro que a gente vai ter em certa coisa, a gente precisa sempre fazer esse cálculo. A gente vai pegar o preço de venda menos o preço de custo. Por exemplo, se eu pegar o picolé de 10 centavos e eu vender o picolé por R$1, significa que cada picolé que você vendeu, você está ganhando 90 centavos. Ou seja, o preço de venda, R$1 menos o preço de custo, 10 centavos. R$1 menos 10 centavos, 90 centavos. Esse seria o seu lucro por picolé. Show de bola? Então, o lucro é essa noção de você ter o preço de venda e ter o preço de custo. Bom, em muitos problemas, deseja-se saber a porcentagem correspondente a esse lucro, normalmente em função do custo. Porém, em algumas situações, tal porcentagem pode ser calculada em função do preço de venda. Ou seja, depende muito da questão. Tá? Cada caso é um caso. Mas, para tranquilizar vocês, eu já adianto, porcentagem no ambiente vestibular, geralmente são questões que são fáceis, que são rápidas, e algumas dão até vergonha de tão toscas que são para chegar no resultado.
Aconselho, inclusive, que vocês, quando olharem na prova de vocês, um dia, façam logo essas de cara, porque elas geralmente são rápidas e são fáceis. E você já acumula aí os pontinhos para aprovação no futuro. Beleza? Avançando no slide, vamos ver nesse exemplo agora. Um comerciante, ele obteve um lucro de 30% sobre o preço de custo de determinado produto. Qual foi a porcentagem do lucro sobre o preço de venda desse mesmo produto? Beleza? Atenção, porque a pergunta é a porcentagem do lucro sobre o preço de venda, não sobre o preço de custo. É diferente. Então, olha para o nosso cálculo, avançando ali. Já botar o cálculo todo de uma vez? Tá. Foi. Tá, então vamos lá. Primeiro, o lucro que eu tenho é um lucro de 30%. Então, 0,3 em cima do preço de custo. Não é isso? O que eu fiz em seguida? Acompanhe pelo slide. Eu peguei esse 0,3 e eu mandei para o outro lado dividindo, para você isolar o seu preço de custo. Ou seja, o seu preço de custo é o preço de lucro, é o lucro dividido por 0,3, 30%. Isso, transformando em fração, vão dar 10 terços do lucro. Show de bola? Ou seja, o preço de custo são 10 terços do preço do lucro. Show? Agora, para você descobrir qual é o lucro, lembra, o lucro é o preço de venda menos o preço de custo. O preço de venda eu não sei, mas o preço de custo eu acabei de descobrir que são 10 terços do preço de venda, de lucro. Perdão? Então você faz aí, L, lucro, igual a V, que é venda, menos 10 terços do lucro. Isolando a galera que tem L do mesmo lado, vai ficar L mais 10 terços de L, que vai ser igual ao preço de venda. Se você calcular essa fração, L mais 10 terços de L vai dar 13 sobre 3 L. Se você converter isso, você passando esse 13,3 para o outro lado, multiplicando, você vai chegar que o lucro são 3 trezeavos. Se você dividir 3 por 13, vai dar 0,23. Beleza? 0,23 em cima do preço de venda. Isso corresponde com a letra A. A Ana Júlia falou, não entendi esse 13, de onde surgiu? Ah, tá. Vamos lá. Ana Júlia, o que aconteceu? Em algum momento ali a gente tem o lucro mais 10 terços do lucro. Beleza? A gente tem isso daqui. Lembrando, aqui tem um escondido. Beleza? Vamos ignorar a letra. Vamos esquecer a letra L. Então vai ficar 1 mais 10 terços. Como que a gente faz isso daqui? Vamos usar aquele macetão lá da escolinha. Esse cara, você multiplica por esse e soma por esse. Então, o que eu fiz? 3 vezes 1, 3. 3 mais 10, 13. E repito o denominador. 13 sobre 3. Ou, se você quiser, fazer no MC. Mas eu não acho bom fazer isso, não. Foi, Ana Júlia? Eu sempre esqueço do que fica ali. Acontece, relaxa. Não pode esquecer esse 1, Ana Júlia, porque é importante lembrar que o 1 significa uma unidade. Então, sempre vai ter um 1zinho na frente. Avançando no slide, vamos ver aqui, porque está chegando na parte que interessa para a gente. Avançando. Valor percentual. Galera, preste atenção. Se tem uma coisa que é extremamente importante que tu anote lá nas tuas fórmulas para levar para a prova, é essa fórmula. Por quê? Essa fórmula ela é bastante usada, principalmente na prova do Enem. E o que significa isso? O valor percentual. O que é o valor percentual? Por exemplo, se eu tenho um produto, vamos pensar agora no nosso cotidiano, tu ia comprar um telefone. Bom, o telefone agora, geralmente, ficaram mais caro, por causa do dólar. O dólar ficou mais caro, a gente ficou pagando mais caro aqui por consequência. O que aconteceu? Vamos supor que um telefone custava R$1.000, antes da pandemia começar, quando o dólar estava ainda aí caminhando para aumentar, para subir. E agora, com a pandemia, o dólar deu uma disparada. O que aconteceu? O preço que era de R$1.000, supõe, agora custa R$1.300. De R$1.000 passou para R$1.300. Eu poderia perguntar, qual é o valor percentual de aumento que esse produto teve? De 1.000 para 1.300. Qual foi o aumento que teve?
E tranquilamente essa fórmula consegue te responder isso. Bom, olhando para a fórmula, a variação percentual vai ser igual o valor final do produto menos o valor inicial do produto dividido pelo valor inicial. Gente, grava esta fórmula, porque todo ano, toda turma que chega, eu aviso, essa fórmula aí ela vai ser usada na prova, com toda certeza. E dito e feito, lá na hora da prova, aparece a questão que você precisa usar isso. Então, atenção para essa fórmula. É simples e é fácil de utilizar. Vamos avançar o slide? Vamos ver isso daí, como que se usa? Olha para o nosso exemplo. Um produto, ele custava R$80. Após o aumento de preços, passou a custar R$100. Qual foi o aumento percentual desse produto? Tá vendo que é literalmente a mesma situação que eu citei aqui com o celular. É a mesma coisa. O preço era 80, passou para 100. Qual é o valor percentual? Lembrando da fórmula, avançando aí, a gente vai ver no slide. Lembrando que a fórmula é variação percentual, o valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Olha como que é fácil quando você sabe essa fórmula. O valor final foi R$100. O valor inicial era de 80. Eu faço 100 menos 80 e divido pelo valor inicial, que era 80. E aí, 100 menos 80 vai dar 20. 20 dividido por 80, avançando o slide para mostrar para a galera, 20 dividido por 80 vai dar 0,25. E vocês já sabem que 0,25 correspondem a 25%. Letra A. Tá vendo que como fica fácil, galera? Se tu sabe, tudo fica mais fácil. Beleza? Gravem essa fórmula. Agora vamos para esse exemplo, que é um exemplo clássico, que geralmente vocês vão ficar com uma certa dúvida. Vamos lá para a pergunta. Um carro zero, ele fazia 18 km por litro. Beleza? Um carro novinho da loja, ele fazia 18 km por litro de combustível. Após 3 anos de uso, esse valor ele diminuiu 40%. O dono do carro, então, fez uma revisão no motor, do veículo, e o valor voltou a aumentar 40%. Pergunta, quantos quilômetros por litro o carro passou a fazer? Vamos entender o que aconteceu. Ele fazia 18 km por litro quando era novo. Ele diminuiu 40% da eficácia. O dono fez revisão no motor e após a revisão, o valor voltou a aumentar 40%. E aí, galera, na opinião de vocês agora, quantos quilômetros por litro ele vai fazer após a revisão? A Ana Júlia falou 18 quilômetros. É para fazermos? Sim, deveriam. Eu vou dar um tempo aí, 3 minutos para vocês. Segura a onda aí, 3 minutinhos para vocês raciocinarem. Se tiver dúvida, pode ir falando aí que eu ajudo na medida do possível, sem dar a resposta por enquanto. Vamos apagando o nosso quadro enquanto isso. Então, só para dar um parâmetro para a galera, toma cuidado. Inicialmente eram 18 km por litro, diminuiu 40% da eficácia, o dono fez revisão no motor e aí ele voltou a aumentar 40% de eficácia. E a pergunta é quantos quilômetros por litro o carro passou a fazer após a revisão. A Tamira estava empenhada fazendo, eu espero que tenha mais pessoas tentando. Vamos tentar fazer inclusive assim para as próximas aulas. Eu vou tentar dar um tempo para vocês raciocinarem também, porque eu sei que é complicado para mim, como professor de matemática, eu fico falando sozinho o tempo inteiro, eu não tenho um feedback de vocês, coisa que se fosse uma aula presencial, eu poderia ver a cara de desespero de cada um de vocês e entender melhor como está fluindo. Né? A Tamires falou que vai ser letra D, o veículo vai fazer 15,12 km por litro após a revisão. Tá, vamos tentar fazer então, já que a primeira pessoa conseguiu, vamos avançando aí. Avançando no slide, vamos lá. Bom, primeiramente, vamos entender o que aconteceu. Teve uma redução de 40%, beleza? Se reduzir 40%, galera, vamos pensar o seguinte. O carro, quando vem da fábrica, ele é 100%, ele é novinho. Se você reduziu 40%, eu fiz 100 menos 40%, que vai dar 60%.
Show de bola? Lembrando que o carro, quando veio da loja, ele fazia 18 km por litro. Então, o que a gente vai fazer? Você vai pegar o 18 e vai multiplicar por 60%, porque foi a redução que teve. De 100, diminuiu 40, passou a ser 60. Beleza? E aí eu faço 18 vezes 60%, que vai dar 18 vezes 60 sobre 100. Se você fizer essa multiplicação, vão dar 10,8. Beleza? O que significa? Quando o carro reduziu 40% de eficácia, ele deixou de fazer 18 km e ele passou a fazer 10,8. Beleza. Agora a gente vai aumentar 40%. Só que agora, galera, o 100% do carro já não é mais 18 km. O 100% do carro agora são 10,8. Então eu vou ter que calcular em cima do valor anterior. Então o que eu faço? Eu multiplico 10,8 multiplicado, agora eu vou acrescentar 40%. Então eu tenho 100% mais 40%, que vão dar 140%. Fazendo a multiplicação, 10,8 vezes 140% vai dar resultado, passa o slide por favor, resultado 15,28. Está errado aqui esse resultado, né? Vai ter que dar 15,12, se eu não me engano. A Tamires falou que achou o resultado. Tamires, fala pra mim, você que fez, porque está digitado ao contrário, errado aqui no meu slide. Tu fez assim mesmo, Tamires? $15,12? Tá, então eu vou confiar no cálculo da Tamires, porque está digitado errado no slide, vou corrigir. Mas o cálculo em si, até a resposta final está correto. Vamos dar então 15,12. A Tamires falou que fez 10,8 vezes 1,4. Também dá resultado, tá? Vamos ver esse outro exemplo agora, que é padrão Enem, coisa que o Enem gosta. Pergunta: em uma indústria, o setor de qualidade constatou que um lote de 4.500 peças, 180 apresentaram algum defeito. Para um lote ser aprovado, é necessário que o número de peças com defeito seja inferior a 3%. Beleza? Com base nas informações, a gente pode afirmar o quê? Bom, se você olhar as alternativas, basicamente o que a gente precisa falar é: o lote vai ser aprovado, o lote vai ser reprovado, ou não é possível determinar a qualidade do lote. São essas situações que a gente tem que tomar cuidado. Bom, como que vocês deveriam raciocinar com essa situação, com essa questão? Primeiro, se você leu a questão, galera, essa caiu no Enem, Ana Júlia, sim. A pergunta aqui é a seguinte, já estou fazendo a regra de 3, Tamires se entrega, que ela não raciocina como porcentagem. Ah, tudo bem. Vamos lá, vai achar o resultado, Tamires, isso que importa, continua fazendo aí. Vamos pensar comigo, qual é o total de peças que eu tenho nessa indústria? Se você ler o enunciado, são 4.500 peças. Beleza. Dessas 4.500, quantas tem defeito? 180. E agora, qual é o percentual de peças que tem defeito? Galera, toda vez que você tiver uma pergunta parecida com essa, o que vocês vão fazer? Você vai pegar qual é o valor que você tem atual dividido pelo valor inicial. Entendeu? O atual dividido pelo inicial. Se você pensar nesse contexto dessa questão, o que vocês fariam? Vocês vão dividir a quantidade de peças que tem defeito dividido pela quantidade total de peças. É basicamente isso, tá? Avançando de lá, a gente vai poder ver isso. Acompanha comigo aí? Avançando ainda. Bom, olha o que eu acabei de falar. Eu vou dividir as peças com defeito sobre o total das peças. Quantas tem defeito? 180. Quantas são no total? 4.500. Dividir, deu 0,04. Isso simboliza quantos por cento? 4%. E agora vocês podem me responder, galera. Esse lote, ele foi aprovado ou ele foi reprovado? E qual alternativa é a correta? Tamires falou que foi reprovado. E qual seria a alternativa correta, então, Tamires? Letra C? Bom, letra C fala: o lote foi reprovado, pois apresenta 4% das peças com defeito. Acabou. É isso. Olha como é uma questão fácil. É só você raciocinar
pensar qual é a quantidade com defeito, qual é a quantidade total, dividir e pronto, achou o resultado. Foi, galera? Avançando para o nosso próximo exemplo. Bom, vamos lá. Segundo uma pesquisa feita por uma rede de alimentos, vamos ver se vocês entenderam agora. 1.900 pessoas preferem iogurte do tipo A. Beleza? 1.900 pessoas preferem iogurte do tipo A, o que corresponde a 38% dos entrevistados. Pergunta: quantas pessoas participaram da pesquisa? E aí, como que vocês fariam isso? Tamires, eu sei que vai usar a regra de 3, já é fato, já aceitei isso. Tamires preguiçosa, tudo que usar a regra de 3. Ai, ai. Eu nem lembro, a gente já falou sobre a regra de 3 aqui? Acho que já. Já foi tempo pra gente, já foi tema da gente, eu acho. Tô confuso aqui. Vamos lá, quero a resposta de vocês. Essa aí dá para responder em 1 minuto. Lembrando, ó, a quantidade total de pessoas, eu não sei. Mas eu sei que 1.900 pessoas corresponde a 38%. Tamires falou letra B. 5.000 pessoas foram entrevistadas. Vamos ver se também está certa. Avançando no slide. Vamos lá. Primeiro, eu não sei quantas pessoas são no total. Ou seja, a quantidade total de pessoas, X. Não sei. Mas eu sei que 38% do total vai ser 1.900. Ok? Então, vamos lá, presta atenção. Sempre que você tiver a porcentagem, vai ser, por exemplo, 10% do... Vou até botar diferente aqui, ó. Aqui vai ser o total, sempre total. Igual, e no final vai ser o teu resultado. Beleza? Então é sempre assim. Tantos por cento do total igual a tal. Bom, nesse caso, 38% de X vão ser 1.900. O que eu fiz em seguida? Passei o 100 multiplicando para o outro lado, ficou 1.900 multiplicado por 100. Avançando no slide, a gente vai poder ver que esse resultado vai dar 190.000 dividido por 38. Quando você dividir, vai dar resultado, avançando no slide, 5.000. O que a Tamires tinha falado. Letra B, a Ana Júlia também fez regra de 3, porque vocês estão ficando muito preguiçosos. Vamos começar a pensar como porcentagem, o cálculo não é difícil, tá? Vamos ver outro exemplo agora, que é até simples, mas vamos ver se vocês respondem. Pergunta: em uma prova de 80 questões, o Marcos acertou 56. Qual foi a taxa percentual de acertos do cara? E aí, vamos lá. Tenta fazer na mão, vamos parar aqui no negócio de regra de 3. Lembrando que agora está diferente da questão anterior, tá? Nesse caso, eu sei que o total de questões são 80, mas o cara só acertou 56. Qual é o percentual? A Tamires falou que são 70%. Vamos ver se está certo, Tamires. Avançando no slide, a gente vai poder observar. Cadê? Agora eu vou ter X% de 80. Eu não sei quantos por cento, mas eu sei que o total, são 80 questões. Então, X% de 80 vão ser 56 questões. X% é X sobre 100 multiplicado por 80. Fizendo aí o 100 para o outro lado multiplicando e o 80 passando para o outro lado dividindo. Avança o slide, por favor. Isso vai dar 5.600 por 80, que vai dar resultado, avança o slide, 70%. Letra D, como a Ana Júlia, como a Mariana, como a Tamires tinham falado. Ou seja, galera, óbvio que eu não posso obrigar a vocês a pensar como porcentagem ou pensar como regra de 3. É claro que você sempre vai caminhar por onde você acha mais fácil. Se para você está sendo mais fácil usar a regra de 3, seja feliz usando a regra de 3. Lembrando que funciona sempre? Não, infelizmente não. Pode dar ruim em algum momento. Mas aí eu vou deixar vocês pagarem para ver. Vocês estão gostando de regra de 3? Paciência. Ana Júlia falou, penso logo na regra de 3. É normal, gente, é normal.
Mas vamos lá, questãozinha do Enem, para chegar logo na nossa reta final da aula. Vamos lá, primeira questão, vamos lá. O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos, mas aproximadamente 64 toneladas de cada 100 toneladas que se produz são perdidas ao longo da cadeia produtiva. Em relação ao total de alimentos produzidos, a perda de alimentos é distribuída da seguinte forma: 20 toneladas perdem na colheita, 8 toneladas perdem no transporte e no armazenamento, 15 toneladas na indústria de processamento, 1 tonelada é perdida no varejo e 20 toneladas são perdidas no processamento culinário e nos hábitos alimentares. Ou seja, a gente desperdiça muita comida. Normal, vocês estão vendo aí. Agora a pergunta é, de acordo com os dados apresentados, os alimentos que são perdidos no processamento culinário e nos hábitos alimentares representam qual porcentagem em relação ao total de alimentos que são perdidos no país? E agora, galera, olha como que essa questão é tosca de fácil. Olha para a pergunta no final. A questão falou que a gente perde comida em várias situações. Perde na colheita, no transporte, na indústria, no varejo. Mas a pergunta no final é sobre uma coisa específica. Ele perguntou quando a gente perde na culinária e nos hábitos alimentares. Cara, é só ler o enunciado, galera. Fala para mim então, quantas toneladas são perdidas em processo culinário e hábito alimentar? Se você ler o enunciado, está falando isso. Quanto a gente perde? Ana Júlia falou 29. Ah, estou errado, Ana Júlia. É 20. Eu entendi você. Ana Luísa, perdão. 20. Isso aí, galera. Você leu o enunciado, são 20. Só que, observa que ele pergunta qual é o percentual que isso representa. O que vocês vão fazer, galera? É idêntico à questão que a gente fez antes, aquela de saber quanto percentual de peça com defeito. É isso, é basicamente isso. Avança o slide para mim, por favor. Nesse caso, eu vou ter a quantidade que é perdida sobre o total produzido. Eu tenho 20 toneladas sendo perdidas, de um total de 64 toneladas, porque o enunciado falou isso para a gente. 5 sobre 16, quando você simplificar. Se você dividir 5 por 16, vai dar 0,3125, que trazendo para a porcentagem vai dar 31,25, letra C. Rapidamente, olha que cálculo tosco dá para a tua prova. Deu isso mesmo. Fizeram com regra de 3 também? Não é possível. Dá com medo de você já. Foi, galera? Então é fácil. Vamos ver a próxima questão. Próxima questão, também do Enem. A pergunta é: a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda que o consumo diário de sal de cozinha não exceda 5 gramas. Ok? Sabe-se que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Qual é a quantidade máxima de sódio proveniente do sal de cozinha recomendado pela OMS que uma pessoa pode ingerir por dia? E aí, galera, vamos lá, uma questãozinha tosqueira também. Por quê? Ele está falando do sal de cozinha. A própria questão já falou pra gente que eu tenho 40% de sódio e 60% de cloro. Não é isso? Então vamos lá. Vamos anotar isso, porque isso é importante de saber. Então eu tenho um cloreto de sódio, no caso, né? Então NaCl. Lembrando que, segundo a questão, eu tenho quanto de sódio e quanto de cloro? Eu tenho 40% de sódio e eu tenho 60% de cloro, que totaliza 100% da minha solução, da minha substância. Show de bola? Agora, a pergunta é exclusiva sobre o sódio ou sobre o cloro? A pergunta é sobre o sódio ou sobre o cloro? Beleza, então a gente está falando sobre isso, que representam 40%. Show de bola? Lembrando que, segundo a OMS, a gente não pode exceder 5 gramas, ok?
não pode exceder 5 gramas. Então, vamos ver como que isso vai funcionar. Olhando para o nosso slide, a gente vai poder verificar isso. Esperando aqui que a gente vai mudar o slide. Alterando aí, cadê? Foi. Então, tá ali. Eu sei que 5 gramas, ó, uma coisa importante, olhei para todas as alternativas. Todas as alternativas estão em miligrama. Só que a OMS falou que são 5 gramas, ok? 5 gramas significam 5.000 miligramas, ok? 5 gramas significam 5.000 miligramas. A gente teve essa aula, inclusive, lá no início, nas primeiras aulas, que era um sistema métrico decimal. Lembrando que, segundo a OMS, isso tem que representar 40% de sódio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular 40% das 5.000 miligramas. Avançando no slide, vocês vão ver que vai dar 0,4 vezes 5.000, total de 2.000 miligramas. Como vocês já tinham achado, Ana Júlia, Mariana, acharam o gabarito. Tá vendo como são fáceis as questões? Basta você interpretar o que a pergunta quer. E a questão, geralmente, a porcentagem que você faz é a coisinha bobinha. Foi, gente? Lembrando que se você não entender a explicação, avisa para a gente não avançar para a próxima. Show? Essa não deu para fazer realmente. Essa aí, Ana Júlia, regra de 3 ia ser desnecessário. Até tem como, mas vocês não são malucos de fazer isso. Eu acho que vocês não são malucos de fazer isso. Tá, vamos lá, mais uma questãozinha. Pergunta: o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa de seu colesterol bom com a taxa de seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém, a taxa de colesterol ruim, também chamada de LDL, foi um total de 280 miligramas por decilitro. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. O paciente, seguindo a recomendação médica sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês seguinte, ele realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% da taxa de LDL. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é o quê? É ótima, próxima da ótima, está no limite, está alta ou está muito alta. Vamos lá, galera, tem uma tabelinha para a gente se orientar, ok? Mas, calma aí, produção, valeu. Agora preste atenção, se você olhar, respondam para mim, pelo enunciado, qual é a quantidade de LDL que o paciente tem antes de começar a de mudar a alimentação e de fazer esportes aí? 280, tá, Miris? Realmente. Ou seja, antes dele começar a dieta dele lá, como que está a classificação dele? Com 280, ele está classificado como o quê? Tá bom? Tá ótimo? Como que está a vida dele? Muito alto. Ou seja, o cara vai falecer se ele não mudar a vida dele, correto? Ou seja, o cara foi no médico, o médico deu um esporro nele, mandou ele praticar, comer uma comida maneira e praticar um esporte. Foi isso. Só que ele fez duas medições. Ele fez uma primeira medição, onde ele reduziu 25%. E depois ele fez uma outra redução que reduziu mais 20%. E a pergunta é justamente essa. Qual é a classificação desse cara depois de reduzir tanto assim a taxa de LDL? É basicamente isso. Show, galera? Vocês querem fazer ou posso já mostrar o cálculo aqui? Deixa a gente fazer, tá? A Tamires quer fazer. Beleza, então só toma cuidado para não cair naquele buraco, né, naquela pegadinha de achar se reduziu 20 e reduziu 25, reduziu 45. Não é isso. Lembra que não pode somar porcentagem. Tem que fazer 20%, depois calcular 25% em cima do resultado anterior. É isso. Essa é a dica. Vamos lá, 3 minutos, que é o tempo que vocês têm na prova do Enem.
Quero ver usar a regra de 3 também, porque vocês vão gostar de usar a regra de 3, eu acho. Esperando vocês. Agora que eu vi a cara do Pedro aqui, Pedro tá na live da gente, Pedro tá sumido, quase não tem comentado mais as coisas lá no Classroom. Geralmente ele escreve lá, mas dá uma sumida de leve. E aí, Tamires, estou te esperando aqui, hein? Mais um minuto. O meu deu 166. Tá, Tamires, então segundo o que você descobriu, ele mudou de classificação, né? Ele vai para qual classe agora? Ele está alta, ou seja, ele teve um mau trabalho à toa, né? Segundo a Tamires. Tá, vamos ver então como que é o cálculo. Avançando no slide, a gente vai poder ver. Cadê? Bom, primeiro, vamos devagar, calma, sabe? Primeiro, ele reduziu 25%. Show? 25% do colesterol, do LDL, que eram 280. 25% é a mesma coisa que dividir por 4, né? Então, ele foi lá e reduziu, né? Vou explicar por 1/4 no caso. Ele reduziu 70 lá no LDL dele. Ou seja, era de 280, reduziu 70, passou a ser 210. Isso após o primeiro mês. Ou seja, passou o primeiro mês, está em 210, mas a classificação continua sendo muito alta. Não, ele fez um esforço danado, mas ele continuou como muito alta. Depois, ele reduziu mais. Aí vamos avançar o slide, que a gente vai poder ver que agora ele vai reduzir 20%, mas ele vai reduzir 20% em cima do valor anterior. Ele tinha parado 210, então eu vou calcular 20% de 210. 20% de 210 é 20 vezes 210 dividido por 100. Vai dar 4.200 sobre 100, que vai dar 42. Ou seja, ele vai reduzir 42. Portanto, avançando no slide, a gente vai ter que fazer 210 menos o 42. Vai avançando aí o slide, a gente vai poder ver que 210 menos 42 vai dar 168. A Tamires não era 66. Tá, mas você vai acertar de qualquer forma, né, pelo jeito. Bom, ou seja, o cara teve um esforço danado, 2 meses ralando, reduziu bastante a LDL dele, porém ainda continua alta. Se você olhar a classificação, 168 está sendo considerada alta ainda. Ou seja, a letra D é a nossa resposta. Foi, galera? Olha que tosquinha a pergunta aí. E é justamente aquela pegadinha de você não poder somar a porcentagem. E muita pessoa faz isso. Show? Vamos ver se tem mais alguma questão? Ou se encerramos aqui? Não, tem mais uma. Vamos lá. Devido ao cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum, o vírus H1N1, em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. A pergunta é simples: qual é a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco já vacinadas? E aí, galera? Tem a tabelinha para a gente se orientar, né? Quase estatística isso daqui. Bom, segundo a nossa tabela, nós temos aí 5 grupos de risco. Nós temos as crianças, os profissionais de saúde, as gestantes, os indígenas e os idosos. Lembrando que cada um tem lá uma população específica. Eu estou deixando vocês fazerem, né, Júlio? Estou só falando para enrolar. E aí, desse total, vamos pegar passo a passo. As crianças, eu estou só traduzindo a tabela, tá? As crianças representam 20% da população já vacinada. Os profissionais de saúde são 50%.
As gestantes são 60%, os indígenas são 80% deles e os idosos são 40%. Show? E agora a pergunta é qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos que já foi vacinado. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem raciocinar como que a gente chega a um resultado nessa questão. Que essa aqui fica sendo a nossa última questão para a gente encerrar a nossa aula. Hoje a gente avançou quase no horário de almoço. Vai ter gente escutando a live com um prato de comida almoçando. Vamos lá, Tamires, espero que esteja fazendo também. A Ana Júlia está tentando. Quem achar a resposta aí já fala, que a gente já mostra como foi a solução para essa questão. Estou meio bugado, a Tamires já pediu arrego. Faz a lista 3, Tamires, não gosta? Letra E, segundo a Ana Júlia. Bom, vamos ver então como que vai ser feita a questão. Vamos avançar o nosso slide. Avançando o slide, a gente vai poder ver isso. Bom, primeiro, a gente tem que saber a quantidade de pessoas que foram vacinadas e o total de pessoas. Não é isso? O total é para somar geral, né? Para somar todo mundo. Ou seja, soma criança, profissional de saúde, gestante indígena e idoso. Soma tudo. 4,5 mais 2, mais 2,5, mais 0,5, mais 20,5. Somei tudo. Isso vão dar 30 milhões de pessoas. Beleza? 30 milhões de pessoas são o total. Agora, as vacinadas. Quantas pessoas são vacinadas? Criança, 0,9, mais 1 do profissional de saúde, mais 1,5 das gestantes, mais 0,4 dos indígenas, mais 8,2 dos idosos, é isso? Isso. Somando tudo, vão dar 12 milhões. Literalmente, a gente vai fazer a mesma coisa que em todas as questões, beleza? Fazendo, o que a gente vai precisar? Pega a quantidade de pessoas vacinadas e divide pela quantidade do total. Avançando o slide, a gente vai poder ver isso? Avança o slide, por favor. Bom, eu tenho 12 milhões de pessoas vacinadas sobre um total de 30 milhões. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar ao resultado, avançando o slide. Volta, por favor. 4 sobre 10, que vão dar 40%. Ou seja, fica sendo a nossa letra D, beleza? Ou seja, a galera que foi vacinada nesse grupo de risco representa 40% do total. Foi, galera? Viu que as questões são extremamente repetitivas? Fiz a conta errada, né, Júlia? Acontece. Não pode errar no dia da prova, errar aqui tudo bem. Mas, observa que todas as questões que nós fizemos, elas têm padrões. Elas são quase sempre pedindo a mesma coisa. Aprendam isso, pega a manha, para não perder tempo lendo uma questão desnecessária, que você vai perder muito tempo lá na hora da prova de vocês. Beleza? Lembrando, a gente vai encerrar a aula por aqui, porém já está disponível aí desde as nossas 11 horas, que era para ter iniciado a aula, está lá disponível já a lista de exercícios. A lista lá tem várias questões de vestibulares diferentes. Tentem fazer, porque lá tem várias questões com níveis de dificuldade diferentes. Tem a bobona, tem a mediana e tem a mais casca grossa também. Tentem fazer. Qualquer dúvida, me procurem, que eu tento ajudar vocês por lá mesmo. Beleza, galera? Então, a gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida, me procure e a gente se fala na próxima aula, beleza? Um abraço. Eu fico esperando.